vezes eu fico olhando quando eu estou viajando e eu observo pouca gente da igreja que às vezes está assistindo ao culto, né? Era para estar pelo menos umas 100 pessoas aqui agora, online, né? Às vezes fica 4, 5, 6, 20. Então é bom você, o que você faz? Você compartilha com outra pessoa. Olha, está acontecendo o culto da Igreja Batista Viva e com certeza a gente vai ter muita gente assistindo. Amém? Você se veio preparado, você tem o privilégio de adorar a Deus com dízimo, com oferta. Tem um gasofilaço aqui, outro lá atrás, e tem também os meios, as formas, você que está online, através do Pix, QR Code, a conta da igreja, PicPay, e também do aplicativo da igreja, tá? Tem gente às vezes que não gosta do aplicativo, mas é uma ferramenta que nós temos aqui para a igreja que nos ajuda, às vezes em muitas coisinhas ele resolve para nós. O aplicativo ele é para facilitar o trabalho da igreja. Amém? Nós agradecemos a Deus pela sua vida, por você estar aqui, e com certeza você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para você poder receber uma palavra dele. Amém? A gente agradece a Deus. Foi segunda-feira, eu estive pregando a Toledo e o Célio, avô das meninas aí, pai de meninas aí, e nós não tivemos a oportunidade de agradecer a Deus pelo livramento que Deus trouxe para Débora, né? Débora que sofreu um acidente, não me lembro, acho que foi sexta-feira, um acidente lá na Vermelha, né? Estava vindo ela com mais 4 amigas, com o motorista, e o carro perdeu o controle e desceu uma ribanceira. A Débora levou, parece que 8 pontos aqui em cima do supercílio, aqui da sobrancelha, digo. Ela levou 8 pontos. E eu falei: Débora, esse óculos quebrou? Não, pastor, meu óculos caiu lá na frente, não quebrou. Eu falei: menina, mas teve uma colega dela que teve fratura exposta. E a gente agradece a Deus aqui de púlpito pelo livramento que eu perguntei para ela: você pensou que ia morrer? Pensei, pastor. A gente agradece a Deus pelo livramento que Deus deu a Débora e todas as suas amigas que estavam naquele carro da saúde. Elas estavam trabalhando no posto de saúde lá da Vermelha e Monte Sinai aconteceu isso. A gente tem que agradecer a Deus por este momento que eles passaram difíceis, tá bom? Também tivemos um encontro de casais nesse final de semana, né? Eu saí aqui da igreja para dar, a esposa pediu: vamos dar um passeio na rua. E quando eu passei em frente ao Norte Hotel, eu falei: misericórdia, tanto de carro que estava ali, casal em lua de mel. Eu falei: tudo encontro, mas tinha muitos carros. Eu falei: o pessoal alugou aqui o Norte Hotel para o pessoal poder fazer uma lua de mel depois de muito tempo de casado. Foi muito bom, eu tenho certeza. Os irmãos que participaram aqui, eu já recebi 2 casais, recebi algumas informações e foi muito bom. A gente agradece a Deus também por esta ferramenta que nós temos aqui na nossa cidade. Eu vou pregar num texto que você já ouviu muito sobre ele. Eu já preguei sobre ele, mas eu acredito que Deus vai trazer uma palavra diferente daquelas que você já ouviu sobre esse texto. Eu vou falar sobre o cego Bartimeu, recupera a visão. Marcos capítulo 10, 46 a 52. Abra a sua Bíblia aí. Eu vou ler na tradução aqui da NVI. Marcos capítulo 10, de 46 a 52. Se você for comprar uma Bíblia para frente, compre da NVI. Vamos fazer com que a igreja tenha somente essa tradução, para não ficar aquela torre de Babel, um lê uma coisa, outra. Quando tiver alguma coisa assim, eu pego e mando colocar em outra tradução ali. Amém? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente
ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração, queridos? Pai, a tua palavra foi lida. Ela é a tua palavra. Eu amo a tua palavra. A tua igreja ama a tua palavra. Que ela, Pai, possa produzir aquilo que o Senhor deseja no coração de cada um de nós nesta noite. Que a tua palavra é viva, Pai. Quantas vezes já preguei nesse texto, quantas vezes já li esse texto, e eu tenho certeza que o Senhor tem um recado para nós aqui nesta noite. Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, venha mover as nossas vidas, em nome de Jesus. Que toda tentativa do diabo de tirar das pessoas aquilo que o Senhor quer falar, eu repreendo em teu nome, Jesus, porque eu creio que nesta noite o Senhor tem uma palavra que vai falar profundamente aos nossos corações, e que ela seja uma palavra transformadora, que ela seja um divisor, Pai, como diz, de águas nas vidas dos teus filhos, e que o Senhor, Pai, tenha liberdade, como o teu filho orou, liberdade plena e total aqui, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Tem algumas coisas que eu gosto desse texto. Diz que ele era filho de Timeu, Bartimeu e era cego. 3 informações sobre este homem, que nós, às vezes, ela passa batido. Mas ele era um mendigo, era um homem que estava ali, na saída de Jericó. Este homem estava ali junto com outros, eu creio que existiam outros homens que estavam ali pedindo esmola. Talvez fosse um lugar estratégico, onde as pessoas estavam saindo. E eu creio que nesse momento ali, Bartimeu, ele estava ali porque ele precisava de dinheiro. Esmola, ele precisava de algo para poder comer, porque ele estava com os outros amigos, e aquele momento ali, acontece algo que para ele que mudou a sua história. Eu vejo, irmãos, que quero falar um pouco sobre algo que eu fico vendo às vezes nas vidas das pessoas. Pessoas às vezes que querem viver da dor, pessoas que querem viver da miséria, que às vezes a pessoa, tem muita gente às vezes que infelizmente elas só observam, só querem falar sobre a sua dor, só querem falar da miséria que estão enfrentando, dos problemas que estão enfrentando, mas não enxergam a solução em Deus. Eu conheço muitos crentes, irmãos, que só chegam para dizer assim: ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. E eu falo: eu não sei mesmo não, só Deus quem sabe, se você falar para Ele. Mas às vezes as pessoas chegam dizendo: está doendo demais. Às vezes as pessoas chegam dizendo: olha, essa doença está me matando, esse problema financeiro está me matando. E as pessoas, elas vão, infelizmente, lutando, mas abrindo a boca, reclama do marido, reclama da mulher, reclama do irmão. E nós vamos vendo, irmãos, que essas pessoas vão se tornando uma pessoa igual a todo mundo. Não são pessoas diferentes, porque na verdade o que eu vejo ali é que Bartimeu, ele se tornou aquilo que nós às vezes observamos em pessoas, uma paisagem. Quando você passa às vezes ali na rua da feira, você vê aqueles moradores de rua, eles se tornaram uma paisagem para nós. Você passa e você simplesmente não toma, como diz, nós não tomamos uma atitude. Se fosse alguém dos nossos que tivesse ali, talvez nós tomaríamos a atitude de retirá-lo. Mas eles se tornaram uma paisagem para nós. A gente passa de carro e a gente observa alguns que estiveram aqui, que ajudamos, mas eles se tornaram uma paisagem. Eu creio que Bartimeu, ele era só mais um. Bartimeu era só mais um naquela paisagem ali, que as pessoas, aquele homem, aquele cego que pede esmola, assim, eu já ouvi ali. Então às vezes, irmãos, pessoas que vivem chorando, vivem reclamando, que vivem às vezes falando da dor, irmãos, se torna mais um. É mais um na história. É mais um que infelizmente ele não vê uma saída para ele. E às vezes, irmãos, nós estamos sobrevivendo com o mínimo, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, passando por umas lutas,
com doenças, com dificuldades. Mas nós temos que entender que eu não posso fazer parte da paisagem, porque eu tenho que entender uma coisa: eu tenho Deus, e eu tenho que compreender uma coisa: todos estão ali pedindo esmola no texto, todos ali estão pedindo esmola, mas eu vejo que Bartimeu, ele chama por Jesus, porque ele estava naquele momento vivendo uma situação em que ele pede: Jesus, filho de Davi, não me dê uma moeda, não me dê uma esmola. Mas ele pede a Jesus para sair daquela situação. Irmãos, quando nós passamos por uma situação como essa, e nós entendemos que a nossa solução está em Deus, o nosso grito vai ser diferente, o nosso grito não vai ser igual. Naquele momento a gente observa que o que Bartimeu estava gritando naquele momento era: Jesus, me tira daqui, me tira desse lugar, me tira dessa situação que eu estou vivendo, me tira desse problema que eu estou vivendo. Ele talvez estivesse dizendo assim: só o Senhor pode me tirar daqui, porque ele queria sair daquela situação, ele não queria mais ficar ali, ele não queria mais ficar pedindo esmola. Mas tem gente, irmãos, que não vê esta situação como uma situação que pode ser revertida, porque eu creio que todos os cultos, irmãos, olha que tem uma coisa que me chama a atenção, e eu fico, não faço isso por educação. Termina um culto, os irmãos, um culto maravilhoso, o fogo caiu, o irmão pastor ora por mim, meu Deus, não entendeu nada. O culto caiu fogo, e o culto fez isso, Deus fez isso, a palavra falou, irmão pastor ora por mim, parece, onde é que estava o irmão? Tem gente, irmãos, que infelizmente precisa de aprender uma coisa: a coragem não é gritar mais alto, é como você vai gritar. E eu vejo que Bartimeu, irmãos, ele acionou o céu com um grito. Ele acionou o céu com um grito. As pessoas mandavam ele calar a boca. Por quê? Porque estava incomodando. Ele não estava pedindo, pelo amor de Deus, uma esmola. Ele gritou: Jesus, filho de Davi. Ele entendeu quem ele era, quem era aquele homem que estava passando ali. E nós, irmãos, precisamos de parar e observar que Jesus está sempre passando pelas nossas vidas. Como é que nós estamos falando com Ele? O que é que nós estamos falando com Ele? Estamos entendendo quem Ele é? Estamos compreendendo quem Ele é? Ou simplesmente Jesus? Não, Ele gritou: Jesus, filho de Davi, ou seja, eu sei quem o Senhor é. Então, meus queridos, quando as pessoas mandam Ele calar a boca, porque gente, irmãos, gente conformada vai tentar te silenciar. Gente conformada não vai dizer: para que você precisa de orar? Gente conformada vai dizer: para que você precisa ir na igreja? Eu tenho certeza que muitas irmãs que têm um marido que não é crente sofrem com isso. Por que você vai na igreja? Tem irmãos aqui que tem esposa que não é crente, que a esposa fala assim: mas você só vive igreja, só quer ir na igreja. E tem muitas irmãs que não vê a igreja todos os dias, porque o marido está sempre falando: ah, minha mulher só fica na igreja. Não fica só na igreja não. Quem dera que a gente pudesse ficar só aqui, irmãos. Quem dera. Mas infelizmente, queridos, o que nós temos observado é que nós vemos que a resistência vem de pessoas que elas estão incomodadas com o seu grito. Coloca 10:49 de Marcos para mim. Marcos 10:49. Olha só o que diz esse texto, versículo 10, capítulo 10, verso 49. Jesus parou e disse: chame-no. Então chamaram o cego. Olha só, as mesmas pessoas que mandaram ele se calar disseram assim para ele: tenha coragem. Ele já era corajoso, gente. Irmãos, você tem que ter coragem. Sabe por quê, irmãos? Corajoso entra na cova dos leões. Corajoso entra na fornalha 7 vezes mais aquecida. Corajoso enfrenta gigante. Crente tem que ser corajoso. Agora o crente meia pataca, crente frouxo, não enfrenta essas coisas. Então nesse momento eles disseram: tenha coragem. Mas Bartimeu era corajoso, porque no meio da multidão ele gritou e Jesus ouviu a sua voz.
Imagine aqui, a igreja cheia, se eu mandar os irmãos gritarem, eu não vou entender o que você está falando. Mas o grito dele foi diferente. Deus ouve, irmãos, quem crê. Deus ouve quem o ama. Muitas pessoas gritam, mas infelizmente o Senhor não consegue ouvir a sua voz, porque você não demonstra amor por Ele. Eu estou precisando da ajuda de Jesus. Grite de forma que toque o coração do Senhor, porque Bartimeu tocou o coração de Jesus. Você não está tocando o coração de Jesus. Quando você tocar o coração de Jesus, Ele para. Jesus estava saindo da cidade, Ele entrou, estava saindo, estava indo embora. Mas naquele momento, quando Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus falou, epa, ouvi um grito diferente. Da mesma forma, quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, todos estavam tocando, as pessoas estavam tocando Jesus, alguém me tocou diferente. Bartimeu, nesse momento, ele incomodou os conformados. O seu clamor vai irritar, irmãos, quem já desistiu, porque nós estamos vivendo numa época, irmãos, onde infelizmente as pessoas estão desistindo, estão achando que não tem mais saída para elas. Eu tenho que ter coragem para me mover, eu não posso ficar parado, eu tenho que ter coragem para sair do meu lugar, eu tenho que ter coragem de dizer, Senhor, só o Senhor pode me tirar daqui, eu tenho que ter coragem, só o Senhor pode resolver esse problema que eu estou enfrentando. Quando você tem coragem de gritar, irmãos, eu estou dizendo é gritar mesmo, porque tem hora que dá vontade de gritar. Se você não grita, tem hora que eu grito dentro do carro. Quando eu estou sozinho dentro do carro, subindo aquele morrão ali, eu grito, dou uns gritos dentro do carro e olho assim para ver se não tem ninguém, e eu coloco o som lá alto. Porque, irmãos, tem momentos que a nossa alma, ela está gritando, e eu preciso de mostrar que eu creio no meu Deus. E o grito dele, irmãos, não somente chamou a atenção de Jesus, mas foi um grito diferente. Às vezes você precisa furar a bolha, irmãos, ser diferente dos outros. Tem muita gente que está fazendo igual. Jesus quer que você demonstre aquilo que ninguém está demonstrando, o seu amor por Ele. Porque quando você tem amor por Ele, irmãos, Jesus sabe. Olha, o grito dele é diferente. O grito dele não é igual aos outros. Os outros estão, me deu uma esmola, me deu uma esmola, me deu uma esmola. Oh, Senhor, a multidão, porque Jesus não estava com pouca gente, ele estava com a multidão acompanhando. Seus discípulos estavam com ele, pelo menos 12 estavam com ele. E tinha com certeza mais gente, e todo mundo conversando, mas um grito destoou no meio da multidão. Ele não ouve, irmãos, a multidão. Jesus ouve corações. Porque, irmãos, ninguém às vezes pode parar Jesus, mas você pode pará-lo. Sabe como? Quando você gritar e dizer para ele, Senhor, às vezes tem gente que fala, eu estou quase morrendo. Tem gente que às vezes fala assim, irmãos, eu estou quase morrendo. Eu estou quase no final, mas não é o final. Eu estou quase morrendo, mas você não morreu. Tem gente que às vezes fala assim, olha, estou quase desistindo. Você está no quase, não desistiu. Senhor pastor, eu estou quase enlouquecendo. Você está quase, você não enlouqueceu. Irmãos, é nesse momento que nós temos que entender que tem uma saída para mim e para você. Eu vou dar um grito, porque é tempo de eu clamar, de eu parar o quê? Com mimimi, de eu parar de ficar reclamando, de eu parar de ficar apontando o erro dos outros. É hora de eu me mover e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, só o Senhor pode me tirar dessa situação, não tem ninguém, eu quero sair dessa situação, eu preciso sair dessa situação que eu estou vivendo. E o que acontece, irmãos, é que nós, às vezes, quando estamos falando isso, estamos dizendo, o Senhor é maior do que a minha dor, o Senhor é maior do que o problema que eu estou enfrentando. Você está gritando, está dizendo para Ele isso. E naquele momento, a Bíblia diz que
Ele lança a sua capa. Eu não quero ficar falando muito sobre isso. Capa como peso, não quero. Já vi muito pregador falar sobre isso, eu não quero falar isso. O que eu quero falar para você é o seguinte: quando Jesus te chama, não tem como voltar atrás. Não tem. Irmãos, tem um cântico que vocês cantam aí, que fala, né? Que cita a respeito disso. Quem entrou no Santo dos Santos não consegue mais viver lá fora. Eu não entendo isso, irmãos. Irmãos que voltam para a bebida, irmãos que voltam para a safadeza, irmãos que dizem assim: ah, pastor, eu não aguento. Irmãos, você não aguenta porque você não ouviu o chamado de Jesus. Que quem volta, quem vem para Jesus, quem ouve o chamado de Jesus, irmão, se levanta e vai a Ele, irmãos, muda a sua vida, irmãos. Esse negócio de crente meia pataca, de crente que, irmãos, isso não é da Bíblia. Porque Deus, Ele não está procurando quem sofre. Deus procura quem o ama. Sabia disso? Todo mundo aqui tem sofrimento, irmãos. Se eu for dar um microfone aqui, fala o que está passando, todo mundo vai falar do seu sofrimento, da sua dor. Deus não procura quem sofre, Deus procura quem o ama. Se você ama o Senhor, você pode saber que Ele vai te ouvir. E como é que eu demonstro meu amor pelo Senhor? É fazendo algo para Ele. É o que diz o apóstolo João na sua primeira epístola, que o nosso amor não pode ser demonstrado apenas por palavras. O nosso amor tem que ser demonstrado por atos. Ah, eu amo, eu te amo, mas você não faz nada por mim. Estava me lembrando, irmãos, hoje, na pandemia, como nós passamos sufoco aqui, sufoco até financeiro, que entrava pouco dinheiro, mas graças a Deus não ficou nada para trás, e nós conseguimos pagar as coisinhas com muito aperto, graças ao nosso bom Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente que diz que, eu amo a igreja, eu amo, mas irmãos, nós não vimos entrar um tostão deles aqui para ajudar a igreja a pagar a energia, para ajudar a igreja a pagar a água, para ajudar a igreja a manter as coisas da igreja. E diz que ama a igreja. Que amor é esse? Pessoas que dizem que te amam, mas não fazem nada por você. Pessoas que dizem que te amam, mas na hora que você mais precisa dela, ela foge. Então isso não é amor, irmãos. O amor não pode ser apenas por palavras. Eu tenho que mostrar por atos. E tem uma coisa que eu vejo em Deus, daquelas 5 linguagens do amor. Nas 5 linguagens do amor, tem uma coisa que eu acho que Deus gosta. Deus, irmãos, Ele gosta. E Ele tem isso aí nele. É quando nós fazemos algo para Ele. Atos de serviço. Deus tem essa linguagem de amor. Atos de serviço. Ou seja, quando eu trabalho para Ele, quando eu faço algo para Ele, quando eu demonstro meu amor por Ele, eu faço algo para agradar o seu coração. E eu quero dizer para os irmãos, meus queridos irmãos que estão aqui nesta noite, irmãos que estão online, às vezes nós temos que entender que o milagre não começa com Jesus. O milagre não começa com Jesus, o milagre começa com você. O milagre de Bartimeu não começou com Jesus, o milagre de Bartimeu começou com ele. Então às vezes o que nós estamos vendo é pessoas que estão querendo que Jesus saia do lugar dele e venha. Não, Jesus não foi onde Bartimeu estava. Jesus mandou que o chamassem para que ele viesse até ele. Então milagre, irmãos, quando você quer milagre, você tem que entender uma coisa: o milagre começa em você. O milagre não vai começar no seu marido, o milagre não vai começar no pastor, o milagre vai começar em você. E Jesus, então, Ele vai fazer o milagre, porque tem gente, às vezes, que infelizmente, elas dizem assim: eu tenho medo, porque naquele momento, Jesus está oferecendo para Bartimeu uma mudança de geografia, uma mudança de rota, uma mudança de vida. Eu tenho medo, medo de quê? Medo de Deus mudar a minha vida, eu tenho medo de mudar de geografia, eu tenho medo de eu ter que largar isso, largar aquilo, irmãos. Então você não está preparado para o milagre. Quer o milagre? Largue a sua identidade velha, porque Deus vai mudar ela. E naquele momento, eu tenho que entender que quando eu estou orando por isso, eu estou orando para Deus me abençoar, eu estou orando para Deus mudar as coisas na minha vida.
E quando Deus vem e fala: vem cá, meu filho, eu quero fazer isso na sua vida. Foi por isso que você orou, então eu quero fazer. Aí você diz: não. É o que diz Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem, que vocês não sabem. A pergunta de Jesus para ele: o que você quer que eu faça com você? O que você quer que eu faça? O que você quer que Jesus faça com você? O que você quer que Jesus faça com você? Você quer moeda? Você quer dinheiro? Você quer alívio dessa dor que você está sofrendo? Ou você quer transformação? Jesus está perguntando para você hoje: o que você quer? Naquele momento, Bartimeu, ele pediu ao Senhor: eu quero ver. Eu quero ver. Porque, irmãos, enquanto você pedir, como todo mundo pede, você vai viver o que todo mundo vive. Mas quando você pedir ao Senhor aquilo que é sobrenatural, aquilo que as pessoas estão pedindo, normal, você vai receber o normal. Mas quando você pedir o sobrenatural, Deus vai fazer o sobrenatural. Amém? Eu quero falar para você nesta noite: Jesus está chamando você para sair do seu lugar. Naquele momento, acontece algo que tocou e toca os nossos corações. Porque eu vejo, irmãos, que a resposta dele: eu quero ver. Eu quero sair dessa vida. A pergunta que eu faço para você: você quer sair dessa vida? Você quer sair dessa rotina? Você precisa demonstrar amor pelo Senhor. O seu grito precisa ser diferente. O seu grito não pode ser igual de todo mundo. O seu clamor não pode ser igual de todo mundo. O que você precisa é se mover. E eu vejo, queridos, que Deus nesta noite, Ele nos chama para que nós entendamos que o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida não é o normal. Deus quer fazer o sobrenatural. Mas eu preciso de entender que eu preciso me mover, sair da geografia onde eu estou vivendo, deixar as coisas que eu estou e ir até Ele, porque o milagre começou em Bartimeu. O milagre não começou em Jesus. Jesus não foi até Ele, Ele que foi até Jesus. E eu quero dizer para você: você quer uma moeda ou quer uma mudança? O que Jesus quer fazer na sua vida nesta noite, quando Ele perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Você quer um alívio temporário ou você quer uma vida renovada? Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. E o que ele fez? Imediatamente ele viu e seguiu a Jesus. Aquele homem que estava na beira do caminho, no final da saída da cidade, aquele dia o Senhor transformou a sua vida. Porque o verdadeiro milagre, irmãos, não é a cura. O verdadeiro milagre é o seguimento. Este é o verdadeiro milagre. Entre a crise, irmãos, e a coragem, eu tenho que entender que eu posso passar fome, eu posso passar necessidades, eu posso passar dificuldades, mas eu tenho que entender uma coisa: Deus não está procurando, falo de novo, quem sofre mais. Deus está procurando quem crê nele. Deus está procurando quem o ama. Se você o ama, Ele está à procura de você. Se você não é um crente frouxo não vive milagre, crente frouxo não vive sobrenatural, crente frouxo, vou voltar a dizer, e vai dizer: Senhor, eu quero entrar nessa fornalha, Senhor, eu vou entrar nessa cova, Senhor, eu vou derrubar esse gigante. Crente frouxo, irmãos, vai entender uma coisa: que o Senhor está aqui nesta noite chamando você para sair da crise, para viver uma plataforma de milagre. E plataforma de milagre, irmão, não vai acontecer com aquele crente que vive só assim, de braços cruzados: me dá uma moeda, 6 horas por mim, Senhor, está doendo, Senhor, estou sofrendo. Não, essa não é a atitude.
A atitude que você precisa tomar é a mesma de Bartimeu, de gritar para ele, mostrar que você tem fé, mostrar que você o ama, e dizer para ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se o seu grito for um grito com fé, Jesus vai mandar te chamar. Ele não vai até onde você está, porque eu creio, irmãos, que muitos outros pedintes estavam ali, muitos estavam ali, mas só Bartimeu entendeu aquele momento. Eu tenho algumas pessoas aqui, algumas pessoas em casa. Jesus está passando aqui, muitos pedintes, muitos necessitados, mas a pergunta é uma só: a quem Jesus vai chamar? A quem o ama, a quem crê nele. A estes ele irá chamá-los para vir até ele, para receber o milagre. Hoje é noite de decisão, irmãos. Você vai gritar: Jesus, filho de Davi? Você vai largar tudo para trás, a sua velha identidade? Você vai parar de pedir moeda? Você vai atrair a presença do Senhor? Então, a minha palavra final é esta: grite o nome certo. Não grite: ai, ui, que dor, que sofrimento, que luta, isso não vai passar não. Grite o nome certo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pare de repetir as mesmas orações. Pare de ficar rezando. Fale com fé, fale com verdade, fale com coragem. Fale com coragem, fale com fé. O Senhor tem condições de me tirar desse negócio. Só o Senhor pode me ajudar. Porque hoje, irmãos, eu não quero ser mais uma paisagem espiritual. Todos iguais. Olha lá, todos iguais. Não, mas alguém vai gritar diferente. Eu quero gritar diferente. Eu quero chamar a atenção dele. Eu vou me mover de forma diferente. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Surpreenda o mundo espiritual com o seu clamor. Porque Jesus vai mandar você se levantar. E você vai receber um chamado. Levante-se e vá até ele. E o milagre vai acontecer. Coloca para mim Isaías 42:14. Olha o que diz Isaías 42:14. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, o que faz? Diga: eu grito. Diga: eu grito. Gemo e respiro ofegante ao mesmo tempo. Irmãos, eu quero encerrar a minha palavra dizendo para você: hoje você pode romper o silêncio. Hoje o céu pode parar por você, porque você está aqui neste lugar, um lugar onde Jesus está, e o milagre é só o começo. A mulher em trabalho de parto, ela grita, ela geme, ela vai dar à luz. Eu quero falar que hoje você pode dar à luz ao seu milagre, se você gritar como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O seu grito tem que ser diferente, um grito que chame a atenção do Senhor, que faça ele parar e dar atenção à sua necessidade. Não é pedir esmola, não é ficar gritando: ui, ai, onde é que o senhor está? Por que eu estou passando por isso? Não, é gritar de forma correta. Não precisa abrir a sua boca, não precisa dar um grito com a sua boca, mas um gemido do coração, e o Senhor vai te ouvir, e Ele vai parar, e vai fazer exatamente
aquilo que você necessita. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Se você entendeu a palavra, irmãos, destoe. Não fique ouvindo pessoas que vão dizer: mas você vai na igreja de novo? Eu vou. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração nesta noite. E eu tenho certeza que o Senhor parou para te ouvir. Se você o ama, se você crê nele, se você crê que somente ele pode te tirar dessa situação que você está enfrentando, creia numa coisa: o Senhor vai parar, ele vai te chamar e ele vai fazer um milagre na sua vida. Seja qual for o milagre, é um milagre de cura, ele vai curar. É um milagre financeiro, ele vai fazer. Ah, pastor, é um milagre na minha família, ele vai fazer. Pastor, um milagre na vida do meu filho, ele vai fazer. Da minha filha, ele vai fazer. Ah, pastor, é um milagre na minha casa, ele vai fazer. Não importa. Mas você precisa gritar de forma diferente. E como é gritar de forma diferente? É tocar o coração de Jesus com o seu gemido. É tocar o coração de Jesus com o seu grito. Abaixe sua cabeça, curve a sua cabeça. Aleluias, Pai. Como é bom estar aqui, Pai. Como é bom, Pai, ouvir a Tua palavra. Como é bom saber que nós precisamos nos mover, Pai. E ao nos movermos, Pai, o Senhor vai agir. O nosso grito não pode ser um grito igual. Nós temos que destoar. Nós temos que ser diferentes. Mostrar que nós amamos ao Senhor, que nós cremos na Tua palavra, naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que só o Senhor pode fazer. Que às vezes estamos chorando, lamentando, gritando, Pai, mas gritando de dor, pedindo uma esmola. Mas nós precisamos de entender que quando nós gritarmos e tocarmos o Teu coração, o Senhor vai parar, porque o Senhor estava saindo de Jericó. O Senhor vai parar. Muitas pessoas estão gritando, mas o meu grito vai ser diferente. Eu vou chamar a sua atenção, eu vou tocar o teu coração. O Senhor vai voltar para mim, porque eu quero sair desta vida. Pessoas que estão me ouvindo às vezes na internet: eu quero sair da cachaça, eu quero sair do adultério, eu quero romper, eu não quero mais continuar vivendo esta vida. E o Senhor vai parar. O Senhor vai fazer exatamente aquilo que o teu filho, a tua filha está pedindo. Porque no nosso coração está um pedido de socorro de quem o ama, Pai, de quem quer sair dessa situação. Quero abençoar os teus filhos, declarar, Pai, a tua presença, declarar que o Senhor está passando. O Senhor está passando e o Senhor está ouvindo o grito. O Senhor está ouvindo o clamor, o Senhor está ouvindo o grito, está ouvindo o clamor, mas o meu clamor, o meu grito tem que ser um grito de amor, o meu grito tem que ser um grito de fé, e eu vou tocar o teu coração, Pai. E quando eu toco o teu coração, o Senhor para, e o Senhor vai fazer um milagre acontecer nesta noite, Pai. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por esta palavra. Toque nos corações dos teus filhos que estão sentindo que precisam da tua presença, que precisam de se moverem do lugar onde estão para encontrarem o milagre em suas vidas. Eu quero abençoá-los e declarar a tua presença, declarar o teu amor, declarar o milagre do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Vão na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém.